E o Rodrigo Vicente relembra uma história assim muito divertida que eu tenho ao longo da minha carreira, da minha trajetória. Certa vez, ele está dizendo, certa vez você falou que teve que narrar uma prova da Fórmula 1 GP da Alemanha de 82. Como foi isso? O que aconteceu? Bom, foi aquela época em que o Luciano do Vale estava deixando a Globo, né, que ele, se mudando para a Band. Foi uma coisa meio repentina, logo depois da Copa de 82, e o Grande Prêmio da Alemanha era uma das primeiras, era uma das primeiras corridas depois da Copa, e o Galvão estava entrando, ele tinha acabado de entrar, ele fez a Copa de 82, mas não como titular ainda, né? Era o Luciano em primeiro lugar e depois ele, e o Galvão estava começando ainda, e tinha muito futebol para ele fazer. Então, nessa fase assim de transição do Luciano do Vale para o Galvão, algumas corridas foram feitas por narradores de rádio, da Rádio Globo, que foram se encontrar comigo. César Rizzo é um deles, e grandes caras, fiz grandes amizades, fizemos um trabalho muito bom juntos. Mas, de repente, sobrou esse GP da Alemanha, que nessa discussão vai esse, vai aquele, vai esse, vai aquele, não deu tempo de mandar ninguém. Bom, resultado. Na véspera das corridas, nas vésperas, 2 dias antes da corrida, eu já na Alemanha, aí me ligou o Tete Alfonso, que era então um tipo de diretor de esporte, ele era o assessor direto do diretor de esporte da Globo, falou assim: Regi, é o seguinte, você vai narrar sozinho, narrar e comentar o GP da Alemanha. Ele esperou um pouquinho para ver a minha reação, falei assim: Tete, maravilhoso, estou feliz demais com isso. Ele falou: não, mas eu tenho algumas coisas para te dizer. Por exemplo, tem aqueles textos foguetes. O que são os textos foguetes? São aqueles que o narrador fala de vez em quando. Então veja daqui a pouquinho no Fantástico, tal, tal e tal coisa. Esses textos foguetes nós não vamos, eu combinei, o Tete Alfonso disse, eu combinei com o pessoal, de não te passar isso durante a corrida. Te passar bem antes para você ter tudo escrito direitinho. Tá bom? Tá bom. Oh, obrigado, Tete. Outra coisa, não falar muito com você. É claro que falar o necessário, tudo te chamar a atenção de uma coisa, ó, tem aquilo ali que a gente tem que falar, e o momento de você chamar os intervalos comerciais. Mas não ficar enchendo muito a sua cabeça, afinal de contas é uma coisa que você nunca fez. Imagine se fizeram isso, nem pensar. Durante a corrida, eles começaram a me passar texto foguete. Então eu estava narrando e escrevendo. Veja daqui a pouco no Fantástico, isso. O Tete ficou doido. E ao mesmo tempo, pessoas falando e me atrapalhando, que eu fazia até algumas pausas na narração. Porque é uma coisa que eu nunca tinha feito. E vamos deixar bem claro, não é uma narração, e se um dia eu tiver que voltar a fazer uma ou outra, nunca será uma narração de narrador, né? Como é do Sérgio Maurício, como é do Galvão, como é do Luiz Roberto, do Kleber Machado, aquela narração empolgada, que é aquilo com o qual vocês estão acostumados. A minha narração foi, então, o que eu tinha que fazer para narrar? Eu tinha que usar o que eu tinha de informações. E isso ninguém tinha mais do que eu mesmo, principalmente naquela época. E olha que não existia internet. Eu tinha as informações minhas mesmo, porque eu convivia muito com o pessoal da Fórmula 1. E eu tive que me basear nelas para fazer uma narração que era o tipo de narração que se fazia na Inglaterra, na França, se faz até hoje nos Estados Unidos, sempre em 2 ou 3, comentando um com o outro. Eu tive que fazer aquilo só que sozinho. Então eu narrava num tom de comentário, um pouquinho mais entusiasmado, e dava uma pausa e fazia um comentário do o que o Ken Tyrrell falou do piloto Michele Alboreto, por exemplo. Então foi uma narração muito didática. Olha, eu gostei. Quem for ouvir hoje, por exemplo, um narrador, vai falar, não foi legal. Mas eu gostei do jeito que eu fiz, e quando eu voltei, eu recebi no Brasil muita gente falando, olha, eu acho que a Fórmula 1, isso até dentro da Globo, a Fórmula 1 merece
um outro tipo de narração. Quem sabe se esse não é o caminho. Poderia até ter sido, mas, enfim, acreditem, é um tipo de narração completamente diferente, mas me deu um prazer enorme fazer e, olha, fui competente para levar a corrida até o final.